subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ok. Agora vamos ler na mensagem, que é uma linguagem bem popular e bem assim caseira, né? Que a gente entende bastante, esclarece. Em especial esse texto ela vai ser bem diferente, mas ao mesmo tempo sem fugir do sentido. Presta atenção. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim, vocês verão, ou vocês se verão, como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Desse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Isso. Ótimo. Eu quero fazer uma recapitulação pequena aqui e sobre em que ponto que a gente está aqui, para a gente entender até historicamente como Jesus fez as coisas certinhas no tempo dele, e ele foi, vamos dizer assim, foi trabalhando na história e no tempo para no clímax da cruz chegasse o ponto exato que ele precisava estar na cruz, né? Eu andei fazendo uma pesquisazinha aqui com muita dificuldade, porque essa letra é muito pequena para mim, né? E eu anotei uns negócios aqui só para você ter uma ideia aqui onde a gente está.
No nascimento de Jesus, isso é tudo, são estudos de teólogos, de gente que estudou geologia, geografia, história, os papiros, etc. Tudo que você pensar de antiguidade, eles estudaram para fazer essa Bíblia cronológica aqui, intercalando os evangelhos, os livros da Bíblia. Então, em tal ano possivelmente isso aconteceu, etc. Então, é uma base boa para eu saber, e até edifica a alma, o espírito, quando você sabe como Deus trabalhou na história e por que Ele colocou aquele lugar ali, a bem-aventurança ali, o batismo ali, o nascimento de Abraão ali, o rei Nabucodonosor ali. É tudo uma história que Jesus fez para chegar na nossa era agora, que, na minha opinião, você vê, a nossa era é a mais privilegiada da humanidade. Por quê? Porque até o meio do século passado, tudo estava assim bem devagar, as profecias e tudo mais. Do meio do século passado, vamos dizer, da Segunda Guerra Mundial para cá, as coisas aceleraram de tal forma que é impossível não ver os sinais que Jesus está fazendo na história para a volta dele. Né? Quando eu fui para Recife estudar, em 1981, eu tinha 20 anos de idade, eu me lembro de estudar de madrugada, e nas madrugadas eu queria falar com a minha mãe, mas não tinha celular, não tinha celular em 1981. Né? Depois começaram a surgir aqueles tijolões desse tamanho assim, não lembra não, né, Frank? Pois é, um tijolão assim, dessa grossura, anteninha, você ia assim, não é possível, a gente não sabia disso. Aí eu lembro de 2 horas da manhã lá no posto, e tomar Coca-Cola com os meus amigos lá, né? Quando é muito jovem, você toma litros e litros de Coca-Cola. Os meus amigos de seminário, sabe? A gente estava estudando, levava pão com salame, e lá para o posto, lá na esquina do Recife, lá, uns 3 quilômetros do seminário. E de lá eu ligava a cobrar, né, mãe? Lá para o nosso telefone, orelhão e tal, e ela atendia a cobrar, porque sabia que era eu. E era mais barato também. Então tudo correu demais. E Jesus fez tudo na história, está fazendo ainda. Ele não está morto, ele está trabalhando na história, a história está cumprindo os desígnios do Senhor. Então você pode ficar tranquilo que no tempo de Deus tudo vai acontecer. E já está acontecendo. Só tem que ir bem rapidamente. Então Jesus, só para a gente saber onde a gente está, ele nasceu possivelmente dia 1º de abril de 5 a.C., de acordo com a história. Então ele nasceu 5 anos que realmente ele nasceu. Diante da história, viu? A cronologia da história. Então, em 5 a.C. ele tinha 0 ano, né? Ele tinha 0. 5 a.C. ele tinha 0, nasceu. Depois, teve aquela fuga para o Egito, que o anjo apareceu, fala para José, sai, leva seu menino, tal, fica lá no Egito, porque tem gente querendo matar, o Herodes quer te matar. Isso foi em 4 a.C., foi 1 ano depois de nascer. Ele tinha 1 ano, quando teve que fugir. Tá? Depois da infância dele, quando ele voltou depois de 1 ano. Aí o anjo aparece de novo e fala, pode voltar, porque aqueles que queriam matar-te já não estão vivos mais, morreram, que era o Herodes, né? Então ele já tinha 2 anos, quando ele voltou. Aí ele voltou para Nazaré, onde ele ficou a vida dele praticamente toda. Né? Por isso que ele é chamado de um Nazareno. Jesus o Nazareno, porque ele era de Nazaré, desde 2 anos de idade. E ele ficou ali na sua infância a partir dos 2 anos. E quando ele foi visitar o templo, ainda estava morando ali, né? Ele foi em 8 depois de Cristo. Os 12 anos que se fala é para ter uma idade exata, para não se esquecer, mas ele tinha 12 ou 13, quando ele ficou no templo, discutindo com os poderosos da lei, com os escribas, com os fariseus. E quando os pais, outro dia eu falei isso de manhã aqui na reunião de oração, sobre família, eu não vou falar sobre isso agora,
né? Quando ele fala assim para a mãe e para o pai, vocês não sabem que eu tenho uma prioridade? Que é servir ao meu pai do céu? Então ele dava primeiro lugar, Patrícia, para Jesus e não para a família. Você entendeu? Se nós damos primeiro lugar para o filho, para a filha, para o neto, para qualquer pessoa da família, e ele fica em segundo lugar, você está errado. Pergunta a mamãe lá. Eu às vezes tenho almoço na família, tentei na família e tal, mas eu tenho um compromisso, não é porque eu sou pastor não, é porque eu quero estar com os irmãos. Então domingo de manhã para mim é sagrado. Pode fazer bolo, aniversário, churrasco, eu vou depois. Eu não tenho compromisso com a minha família primeiro. Eu aprendi com Jesus isso. Está entendendo, né, mamãe? Mamãe já sabe de cor e salteado. Não fica com raivinha. Não, meu velho, não. É quando eu posso ir lá. Porque as pessoas começam a idolatrar as pessoas da família. E se morre, morre junto. Tem gente que entra em depressão e nunca mais sai. Porque morreu alguém da família. Por isso que eu disse que se eu for antes da minha mãe, vai chorar muito. Mas vai saber que vai me encontrar. De novo. Segurança é essa. Então, presta atenção nisso aqui. Jesus com 12 anos, 13, ele ficou no templo, não foi desobediência, foi uma circunstância em que ele ficou. Não sei onde ele dormiu, o que comeu, se tomou banho, não sei. Só sei que alguém o acolheu e ficou 3 dias lá. Aí quando eles vieram cobrar, ele falou assim, vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Que era prioridade para ele. Sacou? Então a gente ficaria na barra da saia da mãe a vida inteira, você não estaria nem casado. Mas Deus aceitou o desafio de vir atrás da sua amada, porque Deus tocou lá e tal. Essa coisa toda, Deus te fez casar, ter uma família aqui, tem gente que ama, sua mãe está aí, o amor aumenta mais, a saudade está lá. Mas você deixou de ser filho, mas deu prioridade ao chamado de Jesus. E não ficar na beira da saia da mãe. O que faz muito mal, aliás, para os filhinhos que só ficam na beira da saia. Vai aprendendo aí os pais e as mães. Entendeu? É todo mundo dominguinho comendo macarrão lá, todo mundo junto. Vira bagunça. Vira só fofoca. Então tá aí. E depois disso vem, só aparece no batismo Jesus. Lá em 25 depois de Cristo. Descer. Aí ele já está com 30 anos. Dos 5 antes do 0, né? Mais 25, 30. Então ele tinha 30 anos. Depois vem a tentação, que é uma data específica aqui, né? Depois do batismo em 1º de outubro, que eles dizem que é, 10 de novembro vem a tentação, com 25 anos. Eu achei interessante, Saulinho, que... Sim, 30 anos, desculpa. 30 anos também. Logo depois, um mês depois. Aí é interessante que eu estava observando ali, depois você até lê de novo para confirmar, porque você vai ler as letras direitinho. Eu achei interessante que depois da tentação, imediatamente ele encontra-se com João de alguma forma e tal, e ele escolhe os 3 discípulos, aliás, os 4 iniciais dele, que foi aquele texto que a gente viu. Ele possivelmente estava se recuperando fisicamente da tentação, porque ficou 40 dias e virou um pele e osso, né? Ele não ficou um homem forte, corado, gordo, ou bem visto. Não. Depois de 40 dias sem comer e sem beber, e aí? Ficou um trapo. Mas ele já começou o ministério. E foi imediatamente depois. Depois você dá uma olhada na sua cronológica, você vai ver. Foi com 30 anos também. Imediatamente. Por quê? Porque logo depois, em novembro, mesmo, a tentação foi em novembro, de acordo com os estudiosos de novembro, você pode jogar um mês para cima aí, porque há uma diferença de datas que eles mesmos colocam lá. Mas eles chutam lá, eles vão colocando lá, quase que empatou. Ele tinha 30 anos quando fez o primeiro milagre, aquele dos vinhos, e possivelmente já tinha pelo menos os 4 discípulos, eu não sei como. É uma coisa para se estudar. Achei interessante isso aqui. Primeiro milagre, que foi o quê?
Hã? Transformar água em vinho, né? No casamento. Uns 60 litros mais ou menos, se não me falha a memória, de vinho. Eu gostava, né? Os crentes parece que não gostam, né? Ou fala que não pode, né? Tudo torcido, tudo ensinado errado. Tem que ensinar certo. Não fala que não pode. Pode, ele mesmo fez. Só tem que depois ele ensinou com Paulo, né, o que tem que fazer. Não vou falar também não. Vai lá e vê o que Paulo falou sobre isso. Né? Aí vem a purificação do tempo, que a questão está no final, Saulinho. Eu dei andando uma olhada aqui. E com 31 anos, que ele fez aniversário 1º de abril, geralmente. Em 14 de abril, ele entra no templo com 31 anos e chuta o balde. No começo. Já no começo, irmão. O cara tinha que ter coragem e peito, né? Porque não era famosão ainda. Já chegou e já meteu o pé. Com 26 anos. E aí chega no Sermão do Monte, que é um ano depois, em julho, com 32 anos. Aí sim, ele já tinha andado, feito milagres, e o povo seguindo e tal, e as multidões o seguiam, quando ele tinha 32 anos, já no 2º ano de ministério, é que ele faz o Sermão do Monte. Por quê? Possivelmente, porque ele tinha que ter um respaldo de vida para falar sobre bem-aventurança, sobre o céu, sobre o reino, sobre Deus e tal. Aí então, com 32 anos, ele começa a explicar o que é a vida para valer. Ele já tinha exemplificado, Frank, tanto para os discípulos, quanto para as multidões, que vinham atrás dele por causa de quê? De pão e de cura. Aí ele, no Sermão do Monte, ele fala de coisas eternas, que é o que o Saulinho pregou para nós, naquele domingo que você não foi, você que não foi, sobre finito e infinito, perdeu. Então você já estaria dentro do contexto que a gente vai falar aqui, que ele fala sobre coisas infinitas e não finitas, e ele fala de coisas infinitas que transformam a gente aqui no finito. Sabe por quê, Bia? Porque nós não vamos durar eternamente. Não vamos, como diz a mamãe, desde menino, lembra falar isso? Menino, você não vai ficar para semente, não. Não é, mãe? Lembra disso? Eu não entendi no começo, né? Você não vai ficar para semente? Hoje eu entendo. E é uma frase espiritual. É uma frase infinita. Porque a semente tem que morrer para dar frutos. E eu não vou ficar para a semente. Eu sou a semente. Você é a semente que tem que ser sepultado, morrer, dar frutos. E enquanto viver, Mário, morrer. Porque o reino de Deus é o contrário. Você só ganha quando você perde. Você vai ganhar as bem-aventuranças. Você só vive quando você morre. É o contrário desse evangeliquez, esse evangeligite, que é a inflamação do evangelho. Que pensa que Jesus salvou a gente para a gente ter coisa, para ter conforto, para Deus dar as coisas para minha família, para pôr meus filhos passar em medicina, arrumar um maridão. Que bobagem é essa, mano? Jesus não salvou sua família para isso, não. E quando a gente acha isso na família da gente, na vida da gente, você é muito mais feliz do que aquele que tem tudo. Porque quem tem tudo e gosta de tudo que tem, não dorme. Tem que tomar remédio, fica preocupado, não confia como foi a oração do Ivo. Porque eu queria que a Atlética tivesse aqui completa. Porque eu quero saber quanto é que gastou as 3 equipes juntas, né? Fazer essa conta. Porque o Nilson falou para mim no carro outro dia, né? O Nilson está ali. Alan, essa conta não fecha. E não fecha mesmo. Nós vamos fazer a conta e mostrar para a igreja. Uma igreja desse tamanhozinho, esse vermezinho de Berlândia ali. Graças a Deus hoje.
para a gente mostrar que é Deus que está fazendo, como o Sirlei, ele sempre deu no tempo exato a resposta para nós. De lugar, de tempo, o que faz, de dinheiro, não deu? Sempre deu. Por que eu vou preocupar então? Como pastor, eu vou dormir e eu vou orar. Então Jesus está dizendo de coisas infinitas que influenciam o finito. Entendeu? Não é porque meu pai morreu que a minha vida acabou, não. Pelo contrário, meu pai morreu e o meu pai do céu, através da morte do meu pai, me trouxe e eu estou aqui hoje. Por causa da morte do Alain Moraes de Oliveira, meu pai. Só por isso que eu estou aqui hoje. A semente foi plantada na minha vida e eu estou aqui hoje. Então as coisas ruins, aparentemente da vida, para de reclamar, para de ser morrinha, vira crente para valer e coloque a sua vida no infinito. Senão você vai sofrer muito. Entendeu? Então vamos lá. Isso colocado, coloca alguma coisa que você quiser, só para a gente entrar no texto especificamente. E temos só praticamente a leitura hoje. É bom porque isso passa rápido demais, mas são informações que são boas para nós. E a gente prometeu de ter só 1 hora para você ter tempo de voltar para casa, conversar com as pessoas aqui e dormir a tempo de vir na reunião de oração amanhã. Amém? Amém. Não vou pedir amém. Vamos lá, Solinho. Nós vamos entrar num momento agora, a gente falava disso quinta passada, né? Eu até desafiei quem estava aqui a ler os 3 capítulos, né? Se você leu, com certeza você contemplou um discurso de Jesus, uma fala de Jesus bem específica. O que nós vemos aqui em especial, esses primeiros versículos do capítulo 5, vão tratar exatamente das características de uma pessoa que vive no reino de Deus. Bem objetiva, bem específica. Isso não é um texto de salvação, irmãos. Isso aqui não fala de ser salvo. Na verdade, o que nós temos aqui é um outro processo. A gente fala aqui do desenvolvimento dessa salvação. A gente fala aqui, nós lemos aqui características ou traços, marcas, enfim, atitudes de alguém que nasceu de novo. Como é que é nascer de novo? Que tipo de proposta Jesus, o reino e o rei, tem para a minha vida e para a sua vida quando a gente nasce de novo? Por isso que nós vamos contemplar uma ousadia muito grande. Literalmente contra a cultura, contra a maré, contra, muitas vezes, até a nossa vida, o nosso ser, a nossa tendência, o nosso espírito, a nossa vontade, o nosso gosto, a maneira como nós aprendemos. Eu fico recapitulando também o que nós falamos quinta passada. A gente gastou um tempo bom aqui pensando sobre ensino, né? Você estava, Dalena? Estava, né? E a gente falando juntos aqui, qual é o desafio de um adulto hoje que aprendeu uma coisa a vida toda, aprender uma coisa completamente diferente. Nós não falamos nada de que é impossível, porque não é impossível, mas é um desafio muito grande. Desconstruir alguma coisa que está solidificada para construir alguma coisa. E Jesus vem com essa proposta. O reino de Deus é dessa proposta. E isso que a gente vai contemplar aqui. Ok. Então, só para a gente dar esse gostinho inicial, vamos começar lendo na tradicional, na Bíblia tradicional, para a gente já ir mastigando o texto e entendendo o que é realmente que Jesus quis passar para nós no Sermão do Monte. E a tranquilidade dele, eu achei maravilhoso, Saulinho, relendo o texto, alguns detalhes de como Jesus fazia as coisas, como é bom, como alimenta o Espírito a gente se alimentar de como Jesus fazia, que era o jeito certo, Bruno. Jesus, ele não tinha correria, ele não fazia nada correndo. E não deixava nada sem fazer também não. Mas ele fazia no momento exato. Eu acho que é um desafio para nós.
a gente acertar no tempo e no espaço. Né? Tempo, quando e como fazer, onde fazer, o porquê fazer. Entendeu? Por que tem que fazer isso? Por que tem que varrer a Jocum? Né? Todo dia, aquela sequência de limpezas que vocês têm lá. Por que tem que estudar? Né? Como diz Eclesiastes 3. Então, como é que Jesus começou isso? Lembra? Você que gosta de estudar a Bíblia, de ver coisas novas na Bíblia e tal. Olha como é que Jesus fez. Olha o começo aí para você ver. Vai lá. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados. Vamos só nesse início, porque nós temos 4 minutos só. Vamos pensar aqui no que a primeira palavra. Vendo Jesus as multidões. Com quantos anos ele estava de ministério, Bruna? Depois de fazer um punhado de trem, milagres e tal, etc. Enfim, de ele se mostrar como Messias, como mestre, já tendo os discípulos todos, multiplicando pães, fazendo curas, ressuscitando mortos. Claro, hoje em dia, se aparecer um cara aqui, até, vamos dizer, chupando o dinheiro dos outros e fazendo bobajada na televisão, o povo dá dinheiro, o povo vai atrás. O cara chega aí numa igreja, põe uma faixa, vem entre nós o Benihim. Benihim vem aí para soprar o povo. Aí o povo vai cair, não sei o quê, e vão cantar, e vai pôr o coração da cidade, vai arrumar todo mundo. E o evangelista vai pegar solto. Vai todo mundo lá. Vai encher o sabiazinho, né? Vai encher o sabiá. Sabiá. Não, sabiazinho não, sabiá. Você pode convocar que vai encher o sabiá. Um cara que tem nada a ver com o evangelho. Agora Jesus, que era autêntico e era verdadeiro, os caras viam a pessoa ressuscitar, viam a pessoa leprosa chegar branca, purulenta, nariz sem nariz, buraco do leproso, sem orelha e tal, e ele mandar e o cara ficar limpinho. Hein? E quando ele falava para alguém que chegou assim, que era para ser apedrejado, sei lá, e matado, e morto, e escorraçado, ele dá uma palavra totalmente diferente que cala todo mundo. Esse cara tinha milhares de pessoas que o seguiam. Milhares de pessoas. Então, vendo as multidões, eu acho que ele falou assim, chegou a hora de ensinar o reino para valer. Para ver se o negócio segura nessa hora. Vendo as multidões que o seguiam, falou, vamos parar tudo. Para tudo que eu vou falar agora. Pois não, senhor. Claro, pode fazer toda a pergunta. Nesse texto, meu versículo, eu posso concluir que esse de Jesus, a respeito do reino, individualmente, foi para os discípulos dele, não para as multidões. A Bíblia fala, inclusive no texto aqui, não sei se é o paralelo, não sei qual deles, mas eu li, lembro hoje, ele começou a ensinar os seus discípulos. Lembra? Não é os dois, claro, aqui você está chegando. Os discípulos, Por quê? Eu penso, Sidney, que o ensinamento do monte, ele não deu conta de alcançar todo mundo assim na voz. Porque era diferente quando ele estava no mar. Nós vamos chegar lá no texto do barco. Quando você está no mar, ou numa lagoa, num lugar que a água está assim, se você se afasta e fala, a água se torna uma propagadora de som. Eu já fiz esse teste lá em Maranduba.
com alguns que levantavam cedinho comigo, eu ia falar, peraí, eu vou lá na onda, já viu? Você lembra, Ricardinho? Lembro. Esse Ricardinho sempre vai orar comigo de manhã lá na praia. A gente anda, tal, volta. Aí eu entrei muito, né? E aqui, você está me ouvindo? Aí eu punho uma voz assim, mais forte, tipo assim, Ricardinho, você está me ouvindo? Era longe, né? Era daqui, possivelmente, no meio do outro terreno de baixo, para baixo da mangueira lá. Não é? E eu falava e ele ouvia. Então, quando era esse ensino no mar, era diferente. Ali na montanha, ou no monte, que não é um monte assim, né? É um lugar mais alto. Não é? A gente pode até ver a geografia lá desse monte, se alguém fala sobre esse monte. Mas ele falava para os discípulos aqui, por exemplo, aqui ele falava e eles reproduziam, eu acho. Porque não tinha microfone, não tinha caixa, não tinha megafone, não tinha nada. E um grito, eu não sei, só se ele estivesse num lugar, é por isso que é bom ver a geografia, e se pessoas comentam sobre isso, sobre o ensinamento, mas era para as multidões. Nesse caso ele falou para os discípulos, relacionado às multidões também. Para as multidões. Você pode rever o texto lá, que dá a entender que ele falou para os discípulos. Mas as multidões o seguiram, ele mandou parar tudo. E aí o que ele fez? Ele vendo, o que ele fez, Saulinho? Para a gente ensinar. Vendo, subiu ao monte, o povo atrás, E como se assentasse. pronto, vamos parar aqui. Como se assentasse, ele assentou-se. Ele assentou-se. Ele ensinou assentado. Como é que ele ensina a multidões sentado? Difícil, né? Então acho que ele passou a mensagem e aquilo era reproduzido. Como antigamente era o costume mesmo. Antigamente não se tinha muita escrita. O ensino era mais oral. Não tinha jeito. Não tinha lá, todo mundo, ó, pega o folheto aí, vamos lá, vai acompanhar. Igual vocês pegam a Bíblia aqui. Não. Era oral. E a vida mostrava aquilo. Depois é que foi escrito. Tá bom? Valeu?